Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês verão esse vídeo. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica, instrutora de Mindfulness. Para quem não conhece o Mindfulness é uma prática de origem budista que nada tem a ver com religião. É uma prática, eu digo que é um estilo de vida que nos auxilia a gerenciar pensamentos, sentimentos, e com isso a gente pode ter como consequência mais bem-estar, redução do estresse e da ansiedade. Então eu vou usar um pouco aí desses conceitos para a gente também conversar hoje sobre ansiedade e estresse. Então eu queria começar falando sobre um conceito da OMS sobre saúde. Saúde é o completo bem-estar físico, social, emocional, também espiritual. Então, pensando que a gente tem que estar com todas as áreas da nossa vida integrado para que a gente tenha saúde, não apenas não estar doente, certo? Ou ter algum tipo de condição física limitante, certo? Vamos tentar entender através dessa pergunta. Como uma pessoa pode estar com saúde se ela está experienciando mais emoções negativas do que positivas? Se ela está com os pensamentos muito acelerados? Não dá para ter saúde assim, concordam? Então, é muito importante que a gente entenda um pouco como que funciona a nossa mente para a gente entender como gerenciar melhor nosso emocional. Primeiro, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para a gente refletir um pouquinho aonde que anda a nossa cabeça. Já esteve, por exemplo, num domingo, relaxando em família e não conseguia parar de pensar na como que seria a semana, se daria conta e o pensamento estava lá na semana? Ou pegar o celular, por exemplo, para mandar um e-mail ou fazer uma ligação e quando viu estava navegando nas redes sociais. Já leu e não lembra depois o que leu? O que eu li mesmo? Ou comeu e depois nem sabe se comeu ou o que comeu, o sabor que estava, certo? Por que acontece isso com a gente? A nossa mente tem um processo que a gente chama no Mindfulness de divagação mental. O que é isso? Eu gosto de fazer um pequeno teste, que é assim. Feche os olhos por alguns segundos e tente não pensar em nada. Será que a gente vai conseguir se a gente fazer isso? Não. A nossa mente, a gente tem pelo menos 70 mil pensamentos por dia, ou seja, é muito pensamento. E nesse processo de pensar e pensar e pensar, a nossa mente, ela tem uma tendência a ser ansiosa, ou seja, a mente de todos os seres humanos, ou seja, de estar mais focado no que vai acontecer depois, no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer mês que vem, ou remoendo algo que já aconteceu. Porém, esse processo de ir muito para o futuro é muito mais comum, vamos dizer assim, é muito mais frequente. E nesse ir para o futuro, né, é tão comum pessoas que falam que são ansiosas, né? É muito comum. O tempo todo a gente está conversando com pessoas que falam que é ansiosa ou que está experimentando ansiedade por algum motivo. Isso muito por causa desse processo de divagação. Porque a gente está fazendo uma coisa pensando em 10 mil outras, certo? E hoje, o que a gente tem também? Ser multitarefas, fazer muitas coisas, ou seja, aquela pessoa que
trabalha e faz muitas coisas no trabalho, e os cuidados da casa, e os cuidados pessoais, muitas vezes cuidados com os filhos, e a vida social, amigos, família, enfim. São muitas tarefas que a gente tem que gerenciar hoje em dia, certo? E nesse excesso de tarefas que a gente tem, é muito comum que a gente queira fazer uma coisa já pensando como é que vai fazer a outra. Um exemplo simples: estar tomando banho pensando em alguma questão que vai resolver, por exemplo, no trabalho. E nessa divagação da mente, então, né, eu falo que é até um viajar da mente, né? É comum que a gente entre num processo de sofrimento, porque esses pensamentos muitas vezes passam pelo viés da negatividade. O que é esse viés da negatividade? A nossa mente, ela tem essa tendência a ser negativa e ansiosa e precipitando possíveis situações que vão acontecer de uma forma negativa para nos proteger. Então, isso lá atrás, quando a gente era nômade, vamos colocar assim, isso foi muito bom para o ser humano, porque a gente conseguiu se proteger, né? Se ouvisse um barulho na mata, né? O homem, ele ia ver o que é, ou saía dali, fugir. E hoje, né, no mundo atual, a gente fica tentando prever o que pode dar errado com esse intuito de se proteger de não sofrer. Enquanto isso, a gente vai sofrendo por antecipação. Ou seja, a gente prevê algo que pode dar errado, né? E com isso a gente sofre. Então, uma mente muito divagante é uma mente que é infeliz. A gente vai entender um pouquinho como gerenciar essa mente divagante e assim a gente conseguir reduzir um pouco da ansiedade e do estresse. Ainda falando sobre emoções, as nossas emoções é uma forma poderosa de conexão com a gente mesmo. Com que emoção você está agora? Com que emoção você começou a ver esse vídeo? Com que emoção você estava ontem? Quando a gente sente muito medo do futuro, né, que é a ansiedade, medo do que vai acontecer, ou a gente está experienciando muito estresse, esses sentimentos, né, principalmente o medo, gera estímulos estressores pra gente. O que eu quero dizer com isso? É como se o nosso corpo ele estivesse o tempo todo em estado de alerta. E aí a gente pode ter como sintomas, além da ansiedade, né, a insônia, por exemplo, a dificuldade de concentração, déficit de memória. A gente pode também entrar no processo de somatização. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é. Toda emoção que a gente sente se reflete no corpo de alguma forma. Vamos entender melhor. Quando a gente está feliz, animado, motivado, como que a gente fica? Como que fica o nosso estado de ânimo? A gente tem mais vontade, mais ânimo mesmo, né? De ir lá e conquistar nossas metas, fazer nossas coisas, fazer o que a gente tem que fazer, certo? E quando a gente está experienciando muitas emoções negativas, é como se a gente ficasse desanimado, talvez com vontade de ficar mais deitados, com dificuldade de focar no que tem que fazer, certo? Porque isso acontece. Isso também é um processo natural, porque o nosso corpo, quando a gente está experienciando muitas emoções negativas, ele quer, de alguma forma, cessar aquela emoção negativa prontamente e, com isso, ele busca alguma atividade que possa nos trazer prazer. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm mais essa tendência de ficar deitado, talvez procrastinar, fazendo alguma atividade que dê mais prazer, como talvez ver vídeos, mexer na internet. Algumas pessoas vão para a comida, buscar o prazer, né, na comida, e aí come sem estar com fome, o que a gente chama de fome emocional.
Na quarentena agora foi muito comum esse tipo de queixa, né? As pessoas falarem que engordou por conta desses estímulos estressores, né, que a gente recebeu aí durante esses meses. Todos sentimos medo, ansiedade, essas incertezas, o que ia acontecer, medo de pegar o vírus ou alguém que a gente ama, né, pegasse, e com isso esse desprazer de sentir essas emoções, muitas pessoas direcionaram, né, para comida, algumas para álcool, algumas para outras drogas, enfim, buscar atividades que dê prazer momentâneo, certo? Então eu falo que isso é uma válvula de escape. O que acontecia antes, quando tudo estava normal, tudo estava normal? A gente tinha outras válvulas de escape, né? Como atividade física, como sair com amigos, encontrar a família. E isso tudo ficou limitado. Então as pessoas foram buscar outras válvulas de escape, muitas delas não saudáveis, tá? Outra questão que eu queria também abordar nesse vídeo é a somatização. O que é o processo de somatização? Como eu estava falando, as nossas emoções, elas refletem no corpo. Então, quando a gente está experienciando medo, estresse, a gente entra nesse estado de alerta e o nosso corpo, ele pode sofrer com isso. Por que ele pode sofrer com isso? É como se a gente recebesse injeções de cortisol, que é uma substância que pode ser muito nociva para o nosso corpo, que ela é liberada então quando a gente está sentindo esses sentimentos. É comum, por exemplo, pessoas falarem assim: nossa, eu tenho certeza que eu tô doente, eu não tô me sentindo bem, como se eu fosse ter um infarto, coração acelerado, dor no peito, todos os sintomas de um infarto. Porém, vai no médico, muitas vezes no pronto-socorro, e o médico fala assim: você não tem nada, é de origem emocional, vai descansar. E mesmo assim a pessoa pensa: eu não tô me sentindo bem, certo? Isso é o processo de somatização, quando a gente vai sentindo muitas emoções negativas no corpo e a gente na mente, né? E a gente sente no corpo, reflete no corpo. Eu coloquei aqui algumas expressões que normalmente a gente usa para poder falar dessas emoções no corpo. Aí eu coloquei aqui, ó: ai, meu estômago está queimando depois de uma situação difícil que passou. Ou, ai, nossa, minha cabeça está estourando. Às vezes a pessoa não está com dor de cabeça de fato, mas ela sente como se a cabeça estivesse estourando. Ou, ai, tô com um sapo engasgado na garganta. Ai, parece que eu carreguei uma cruz nas costas. Ai, um frio na barriga. Então é quando essas emoções estão refletindo no nosso corpo. E podem ser sintomas simples, como podem de fato gerar doenças físicas, como gastrite, úlcera e até mesmo câncer, certo? Então, gerenciar as nossas emoções é extremamente importante para nós. E com isso, vamos entender um pouquinho. Aonde que a gente está colocando o nosso foco? Pare para pensar isso. Aonde que está seu foco? Se você está focando no presente ou seus pensamentos estão demais no que vai acontecer amanhã, depois, nas férias, no final de semana, enfim. Ou a sua mente está lá no passado pensando assim: ai, alguma situação que você esteja vivenciando, talvez uma situação nova. E aí você pensa assim: aquilo aconteceu dessa forma no passado, vai acontecer de novo dessa forma. E se acontecer de novo, eu já sei como é que vai ser. Ou seja, você está interpretando seu presente baseado no passado. E isso muitas vezes pode ser muito nocivo, porque a gente não tem controle do que vai acontecer. A gente não sabe se vai acontecer exatamente ou até parecido com o passado, certo? E é muito interessante que a gente tenha abertura para o que está acontecendo no momento presente, certo? Ah, Thaís, mas como é que a gente faz isso? Primeira coisa,
Entender o processo de divagação da nossa mente é muito importante. E aí entender quando você está fazendo uma coisa e pensando mil outras. Ou quando você está fazendo conjecturas da forma que vai acontecer alguma coisa no passado. Notar esses pensamentos e trazer sua mente de volta para o presente. Com gentileza, com amorosidade, é apenas observar que está tendo pensamentos de sofrimento por que pode acontecer e trazer a mente para o presente. Observar que está remoendo o passado, trazer essa mente de volta para o presente. Ah, mas esses pensamentos podem voltar? Sim, podem voltar. Os nossos pensamentos, eles podem ser muito importantes para a gente tomar decisões no presente, mas eles também podem ser pensamentos infrutíferos, que só trazem sofrimento. E aí você vai ter que entender e perceber a diferença desses pensamentos, ok? Uma coisa também que eu não queria deixar de falar nesse vídeo, como a gente estava falando lá no início, do completo bem-estar físico, mental, social, biológico, espiritual. Dentro deles, você já observou, dentro das suas áreas da vida, se você está colocando foco demais em alguma área? Talvez você está colocando muito foco no trabalho e esquecendo da família, esquecendo do seu relacionamento, esquecendo talvez de você mesmo, do seu autocuidado, de olhar os cantinhos empoeirados aí da sua casa. O que é esses cantinhos empoeirados? Eu falo que agora na pandemia a gente teve muita oportunidade de olhar para dentro, ou seja, como se a nossa casa fosse o nosso interior. E aí muitos cantinhos empoeirados que a gente deixou ali quietinho para limpar outro dia apareceram, né? Talvez um problema no relacionamento, questões com filhos, questões internas mesmo, de inseguranças e dificuldades de adaptação, questões de saúde física mesmo, que você não estava olhando, e aí começou a perceber dores que não percebia, certo? Ou a sua espiritualidade que foi deixada de lado e você sentiu vontade de retomar. Tá tudo certo. Esse contato com o interno e com o que não está bem nas nossas áreas da vida é muito saudável, traz muito crescimento interior. Então observe se você não está dando, se você está dando, né, atenção demais a desenvolver apenas uma área e está deixando áreas importantes da sua vida de lado. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma a você se olhar e talvez despertar esse autocuidado tão importante, principalmente nos nossos dias de hoje, porque o turbilhão lá fora não vai parar. Mas a gente tem que encontrar formas de apaziguar um pouquinho nossas emoções, nossos pensamentos, para que a gente possa ter mais saúde mental para lidar com tudo que é externo. Obrigada por esse momento, fiquem bem.